Fala aí, meus bebezinhos. Muito bom dia, meu povo. Eu vou contar pra vocês como foram os dias aqui em Istambul, o último dia e os últimos momentos, na verdade. Tenho 40 minutos para fazer check-out aqui no hotel antes de voltar para Barcelona. Então, café com Beckler começando com vocês, como sempre, com Beckler e com café. Vocês não vão acreditar. Tem um cafezinho em lata aqui, ó. Fazer uma propaganda para uma marca que não tá me pagando absolutamente nada. Abraço pra turma do Obsesso, que inclusive é um nome estranho para café. Cafezinho de... Eu gosto muito de café frio. É um caramelo macchiato. Mais caramelo que café. Mas tem café hoje, tem Beckler e tem bastidores dos dias aqui em Istambul. Futebolisticamente eu fiz um vídeo ontem, falando o que eu achei da final, o que eu achei do título do Manchester City. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco dos bastidores de como foram os dias por aqui. Eu vou um pouco dia a dia pra não me perder e pra eu tentar não esquecer nada e depois eu passo as minhas impressões gerais sobre a coisa. Eu só queria ficar mais no meio porque acho que tá ok assim, né? Vamos lá. Fazendo tudo aqui ao mesmo tempo. Oi, aí ó, caiu a luz. Como é que não cai? Caiu. Agora ficou. Então vamos lá, mais aqui no meinho. Vou lá, gente, pra passar pra vocês. Eu cheguei aqui na terça-feira. Foi um dia que basicamente o que eu fiz foi isso, foi chegar aqui. Eu já tinha vindo na semana passada fazer o Raízes da Champions, né, que é um projeto da HBO Max, contando qual é o sentimento dos turcos em relação ao futebol, por que os turcos são tão apaixonados. Isso estará disponível em breve na HBO Max. A gente passou no nosso pré-jogo também, não sei se foi no Liga Espetacular ou se foi no pré-jogo, acho que foi no Liga Espetacular. Essa matéria que tinha 7 minutos vai ter uma versão um pouco maior, contando por que os turcos são tão apaixonados por futebol. Então já tinha vindo na semana passada, voltei na terça-feira. Quarta-feira começaram as atividades aqui. Quarta, logo cedo, eu fui no estádio. Primeira coisa, pegar a credencial enquanto estava vazio, não tinha fila, estava tudo tranquilo. Peguei minha credencial. Faltavam ainda 2 cabeças de uma matéria que eu fiz apresentando Istambul. Então eu fiz em vários pontos da cidade, contando a história de Istambul. Foi sede do Império Bizantino, de Constantinopla, do Império Romano e depois do Império Otomano, das muralhas, das mesquitas, da importância de cada coisa por aqui. E as 2 últimas passagens, os 2 últimos momentos que eu falava era eu chegando no estádio contando a história do Atatürk. Atatürk quer dizer pai dos turcos. E o país foi, a palavra certa não é unificado, mas a República da Turquia foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, início do século XX. O Império Otomano, Turco, né, Turco-Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial estava muito enfraquecido. Veio o Atatürk, esse não é o nome dele, né? Esse é o apelido, o status que ele ganhou, e criou a República da Turquia, que passou a ser um país laico. Ele separou a religião da política, as mulheres começaram a ter mais direitos de votar, de serem votadas, muito diplomático, então que as pessoas que a Turquia não tentaria angariar novos territórios e tentaria simplesmente proteger o dela. Enfim, ele também adotou o alfabeto latino, então ele ocidentalizou mais a Turquia, que era muito ligada ao Oriente, adotando o alfabeto que a gente usa, né, do A ao Z. Ele teve essa aproximação com o Ocidente, então foi um personagem muito importante. Então na quarta-feira eu comecei fazendo isso, depois eu tinha um evento que era a final do FIFA, da eChampions. Era a final do Ultimate, do FIFA. Se vocês jogam, eu jogo. Não estava na final, não consegui me classificar. Essa temporada eu quase não joguei FIFA. Por conta das viagens e tal, não tive tempo. Eu viajei essa temporada 21 vezes a trabalho, entre setembro e junho foram 21 viagens a trabalho, por exemplo, a Copa do Mundo 1 mês, as últimas 2 semanas eu não fiquei em casa, então não consegui jogar FIFA, e eu fui lá acompanhar a final, foi legal, tá no evento de games, uma molecada que entrava no banheiro comigo, eu não sabia se era uma criança ou se era o campeão mundial, e eu entrevistei o Kaká, muito simpático o Kaká, conversando, interessado em saber o que a gente estava fazendo, como que seria. E eu fiz uma entrevista com ele, postei a foto e postei alguns trechos da entrevista que a TNT também postou completa. Isso na quarta-feira. Quarta-feira ainda consegui jantar relativamente bem. Acho que sim, acho que depois do Kaká eu já voltei pro hotel e tinha acabado o dia. Porque era um dia realmente que não tinha tanta coisa. Na quinta-feira abriu o Fan Festival, que foi um espaço imenso que eles criaram aqui para receber os torcedores. Eu fui à Copa do Mundo do Catar e o espaço aqui era muito maior do que o da Copa do Mundo. Então, muito grande mesmo, parecia vazio. Na quinta-feira ainda não tinha gente de fora chegando, então na quinta-feira quase não tinha gente lá. Eu fiz um desafio com o Arthur Quesada
de participar das brincadeiras, chuta a bola aqui, chuta a bola ali e tal. Fizemos um desafio que terminou 3-3, inclusive. E depois disso, o que eu fiz? Depois disso eu fui na ilha da Adidas. A Adidas fez uma ilha, aqui tem o Estreito do Bósforo aqui, que separa Ásia e Europa. E a gente fez um passeio de barco até uma plataforma que a Adidas montou, uma ilha. E lá a gente tinha Roberto Carlos, Jardel e o Batshuayi, que joga aqui no futebol turco, participando de um ato da Adidas. Então tudo muito bonito, tudo muito chique, champanhe na chegada, os produtos da Adidas lá e tal. Não ganhei um brindezinho, dona Adidas, um brindezinho, um chaveirinho. Achei que ia ganhar umas coisinhas. Nada. E entrevistamos Roberto Carlos e Jardel. Foi legal, foi boa entrevista com o Roberto Carlos, com o Jardel também. Deslocamentos aqui são muito difíceis, então para chegar até o pier, para fazer isso não foi fácil, para sair também não. Depois da entrevista já era 9 da noite e tinha uma entrada no Liga Espetacular às 11h30. Então esse dia eu saí às 9 da manhã para o Fan Festival e minha pauta terminou meia-noite. Depois ainda tinha uma live da KTO com a Clara e com a Tati. Eu trabalhei entre 9 da manhã e 1 da manhã na quinta-feira. Foi puxado. Na sexta-feira, logo cedo, eu saía de novo para o Fan Festival, tinha que fazer uma matéria de que para quem os turcos iam torcer, uma entrevista com o Patrick Vieira, foi legal também a entrevista com o Patrick Vieira, falando da chegada do Haaland, da dificuldade de jogar contra o Manchester City. Ele jogou no City, na Inter de Milão, e ele foi técnico do Crystal Palace essa temporada, então ele sofreu na pele o que é jogar contra o Manchester City. Achava que o jogo seria difícil, porque na Premier não tem muitos times que jogam como a Inter joga, com uma linha de 5, depois uma linha de 3 e 2 atacantes por dentro. Então, boa visão também do que teve o Patrick Vieira, do que seria a partida. E por isso que eu acho que a gente aprende muito futebol quando a gente conversa com gente do meio. Quando você pega um cara disposto a falar, um técnico disposto a falar, a explicar, alguém que conheça, que consiga entender o jogo e explicar o jogo, é muito interessante. Então quando ele fala, olha, essa linha de 5, esses 2 atacantes por dentro, o Manchester City não está acostumado, não tem encaixe, você começa a entender mais futebol. A hora que eu fui ver o jogo, eu estava lembrando das coisas que o Vieira falou. Por isso que, quando as pessoas me perguntam às vezes como entender de futebol, como saber de futebol, eu acho uma forma muito boa de entender e de saber de futebol é ver o que as pessoas que entendem de futebol, os técnicos principalmente, falam e tentar lembrar disso depois e absorver isso. Eu aprendo muito nas entrevistas coletivas dos treinadores, especialmente dos treinadores aqui fora, né? Eles explicam muito futebol. Eu vejo que muitas vezes a entrevista serve para o técnico passar recado para a diretoria, para a confederação e tal. Quando explica futebol, acho que vai muito bem. Isso foi o começo do dia na sexta-feira. Continuei no Fan Festival fazendo alguns conteúdos. Fiz essa matéria de que para quem os turcos iam torcer, as respostas eram quase sempre para a Inter por conta do Çalhanoğlu, prata da casa, né, jogador aqui do país. E aí depois eu fui até um hotel fazer uma entrevista com ganhadores de um concurso da Mastercard. A TNT tinha essa parceria com a Mastercard, fui lá fazer uma entrevista com eles, que a gente ia colocar também nas nossas redes para promover. E foi interessante que era um hotel chique, era um evento importante, né? Pô, a Mastercard não é qualquer marca. Encontrei com o Hero Freixas, que ele é argentino que faz as sketches com a José, a mulher dele, são muito engraçadas. O Hero Freixas é um fenômeno. Já tinha encontrado com ele no Catar e tal, ficamos conversando um pouquinho, foi legal. E na hora que eu tava indo embora do hotel, ainda tava chegando o Ronaldinho Gaúcho. Uma comitiva imensa, cheio de gente atrás dele. Tava chegando o Ronaldinho, só vi passando assim, nem me aproximei. Então eu saí na sexta-feira para trabalhar às 10 da manhã e voltei pro hotel às 9 da noite, cheguei às 10 da noite quase. Os deslocamentos aqui são imensos, eu falei um pouco disso antes. Você tem que fazer às vezes distâncias de 25, 26 quilômetros com trânsito de cidade, com hora do rush. Em horário apertado, muitas vezes o Uber não quer atender, não quer receber via Uber, porque é barato, a moeda aqui é desvalorizada, então ele quer receber via euros. Então ele não quer aceitar as corridas. Então isso aqui foi o mais difícil da cobertura, os deslocamentos. Às vezes gastava 1h e 15 no carro para ir e para voltar, então você perdia 2h30 do dia, é um dia que você precisa fazer muita coisa simplesmente no trânsito. Essa foi a coisa mais chata. A sexta-feira acabou aí, o sábado começou com indo para o estádio fazer a cobertura da Inter de Milão. No sábado fez mais calor, fez sol mais a pino, foi um dia mais desagradável no sentido de clima. Mas tinha sombrinha e tal, eu consegui conversar com o pessoal da organização para ter um espaço simplesmente para deixar mochila, gente. Mochila que a gente leva no dia tem mais de 10 quilos, tem muita coisa de valor dentro. Eu vou com 2 celulares, tem a câmera, tem a live view para entrar ao vivo, então não dá para dar mole e perder, não dá pra galera molhar de cerveja porque estraga. Então arrumamos lá uma salinha
Fora que isso é o meu equipamento, eu tava com a Carolina Albuquerque, que é a nossa produtora cinegrafista, que também tinha o equipamento dela, que também é caro, que também é sensível, então conseguimos essa salinha. Muito ambiente da torcida da Inter, cá entre nós a torcida da Inter jantou a torcida do Manchester City, foi um absurdo a diferença. Eu, durante o jogo, já vou chegar na parte do jogo, mas durante o jogo eu fiquei quase no centro, na divisão das torcidas, e só se escutava um lado, fora as bandeiras, as palmas e tal, o salta, 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 o rossoneiro aqui no salta, né? Aqui, não sei se no Brasil tem isso, eu sei que a torcida do Galo canta, quem ficar parado vai tomar um tá ligado, que é pra todo mundo se mexer. Aqui na Europa tem muito, se você não pular, você é torcedor do outro time, então todo mundo pula. Então a torcida da Inter deu um show, e no aquecimento a gente já via isso, tava eu no da Inter, o Quesada na do City, e a da Inter cantando, pulando e tal, e do lado do Quesada tava um pouco mais frio, a torcida do City, que quando ligava a câmera e tal pulava, mas no geral não faziam tanta coisa. Foi legal, aprendi lá a musiquinha, tutti il chilometro che fatto per te, internazionale deve vincere, todos os quilômetros que eu fiz por você, Inter tem que vencer e tal. Foi legal, acompanhei os caras até o estádio. No ano passado tinha dado problema em entrada de torcida, então era um tema para esse ano também, era alguma coisa que a gente tinha que se cuidar. Deu tudo certo aqui, funcionou tudo bem aqui em Istambul nesse sentido. As fanzones eram perto, às vezes elas são muito afastadas do estádio, dessa vez era na área do estádio, então também facilitou muito. E fizemos tudo isso. Fui no camarote ainda, fui na área VIP, fazer uma matéria também lá e tal, conheci a área VIP do estádio. Muito legal. Durante o jogo, aqui é um show à parte do André Henning. Acho que o André Henning é um craque, para mim é o melhor que existe narrador no Brasil. Porque além de narrar bem, ele entende de futebol. Eu acho que o narrador tem que ser a figura da transmissão. Quem mais entende de futebol para mim tem que ser o narrador, porque ele é quem mais fala. Então ele tem que entender de futebol, mas não só do retângulo verde da bola. Ele tem que entender do todo. Tem que entender do ambiente, tem que entender do valor do jogo, tem que entender de todas as coisas, ele entende de tudo. E ele também entendeu que todo mundo queria participar. Éramos 4 repórteres, 3 comentaristas. Um desses comentaristas, o Alex, nunca tinha feito um jogo com a gente, então podia ter um desentrosamento. Às vezes comenta tempo demais, comenta tempo de menos. A gente tem uma transmissão mais descontraída, ele podia não brincar. Podia ser um comentarista que fizesse piadinha de mau gosto. Então era difícil saber como que seria. Não tanto porque a gente conhece o Alex, é um craque dentro e fora de campo, mas era difícil pela falta de entrosamento saber se estaria todo mundo na mesma página, e esteve. O André Henning é um absurdo como narrador, como ser humano, e como distribuidor de bolas, sabe assim, cada hora fala cada hora um participa, todo mundo sabia que era curtinho, que era para ser objetivo, todo mundo participou, ninguém se atropelou, ele narrou muitíssimo bem, acho que fizemos uma grande transmissão. Eu, por exemplo, estava falando com a Clara que eu não sei se ela trabalhou bem ou não, do meu ponto de vista, né? Porque eu não vi nada. Em todos os outros dias, enquanto Clara estava entrando no ar e Fred também, eu estava fazendo as minhas coisas fora do estádio. No dia do jogo, eu sei que a gente fez o jogo em uma posição que estávamos juntos, Clara, eu e Arthur. Então, no jogo, na transmissão, eu estava com fone, estava ouvindo ela, mas tanto no pré como no pós, não vi nada do que ela fez. Falar, olha, eu não consigo nem conversar sobre os seus dias, se você está indo bem ou não, porque eu simplesmente não estou te vendo trabalhar. Depois do jogo fui pra zona mista, os caras da Inter quase não passaram e tal, eu já falei isso aqui no vídeo de ontem, fiquei 3 horas esperando para entrevistar o Guardiola, consegui. Falar catalão acho que foi um ponto muito positivo, porque na hora de muitos repórteres perguntando, tinha um cara que falava catalão meio assim e tal, o Guardiola via que era estrangeiro e pelo menos parava para ouvir por curiosidade, então eu acho que falar outras línguas te abre portas. O Fred tem muita moral com o Guardiola, entrevista ele em inglês e em castelhano. Então, não falar catalão não é um problema para um catalão. Mas se você falar, ajuda bem. Eu acho que me ajudou nessa zona mista o fato de eu falar catalão. E aí acabou, basicamente. Tiramos algumas fotos no campo e tal, confraternização entre a equipe. E ontem, melhor futebol do mundo, Fred e Beckler explicam, fomos no centro fazer tudo isso, onde eu fiz o vídeo para vocês. Um resuminho do que eu acho disso tudo. Eu acho muito legal, é a melhor coisa do mundo, é o dia mais bonito do ano, todo mundo quer estar. Nós trabalhamos a temporada inteira querendo estar, somos muito unidos na nossa equipe da TNT, nos alegramos com a conquista dos nossos colegas, nunca um quis passar por cima do outro, então todo mundo quer estar e a gente sabe que tem uma competição entre nossos correspondentes de querer estar, que todos merecemos. Dessa vez a Tati não esteve, acho que ela merecia estar, ela podia estar no meu lugar, no lugar do Arthur. De Fred e de Clara é mais difícil, porque são setoristas, assim como a Tati, quando o Real Madrid chega sempre, ela sempre está, e é com méritos dela e do time que ela cobre também.
mas todos nós poderíamos estar, e eu gostaria muito que todos nós estivéssemos aqui juntos para fazer essa cobertura. Eu fiz muito ambiente, né? Eu fui no jogo aqui, como vocês viram, eu contando como foram os meus dias, eu fui no estádio no primeiro dia, quarta-feira, pegar a credencial, e eu entrei no estádio de novo, faltando 45 minutos para a bola rolar. Então, eu quase não vi ambiente de jogo, de treino, de entrevistas, o que falaram, as dúvidas, o panorama, eu quase não vi nada disso nessa cobertura. Foi a minha cobertura menos futebolística do ano, a que eu menos pude acrescentar coisas futebolísticas. E eu me sinto muito mais confortável falando de futebol, estando no campo. Acho que nem precisa ser sempre falando de forma sisuda, muito técnica e tal, mas ali eu manejo melhor. Mas é muito interessante você se desafiar a fazer outras coisas, você estar escalado para outras coisas e ter a oportunidade de mostrar uma outra cara também. Ao mesmo tempo, nessa cobertura que eu estava dando notícia do Messi, eu estava entrevistando o torcedor em fanzone, então assim, nós somos muito isso na TNT, nós fazemos muito coisas diferentes e foi muito interessante. O que eu prefiro? Sinceramente, eu prefiro estar no campo. Mas se for para me trazer 10 anos fazendo ambiente, me reinventando e buscando outras coisas, também faço 10 anos. Muito feliz de uma outra parte de cobertura. Então, foi isso que a gente teve por aqui. Eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. E esse foi o Café com Beckler, meu cafezinho aqui, caramel macchiato. Faço agora a cobertura de seleção brasileira, que vai treinar e jogar em Barcelona. Já aviso, é uma cobertura, por falar em café, bem descafeinada, tá? Talvez eu faça algum vídeo aqui de seleção. Porque não vale nada os jogos, porque não tem nem técnico, porque falta muito tempo para a Copa do Mundo. Não importa, basicamente. Assim, não tem muita coisa. Não é nem o início de um trabalho. Se fosse já o técnico da seleção, ele estivesse chamando os jogadores que estão para observar de fato ainda, mas não tem muita relevância nesse momento os jogos de seleção. Tanto que se a seleção ficar mais um ano sem técnico, também não tem importância, vai se classificar para a Copa, dá tempo de, se o Ancelotti chegar em 2024 até 2026, de fazer um trabalho para a Copa do Mundo tranquilamente, de montar um time, uma forma de jogar, uma forma de se comportar, sem nenhum problema. Meu povo, é isso daqui. Espero que vocês tenham curtido o café e a cobertura aqui em Istambul. Eu vou voltando aqui durante a semana com temas da semana e talvez alguma coisa de seleção. Beijo pra vocês. Juizinho, que é só segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado o final de semana. E eu nem contei a curiosidade que era o pós-jogo. Ficou para um outro dia. Acho que na sexta-feira que vem, respondendo perguntas, eu vou falar com vocês de como foi o pós-jogo e a gente indo pro café da manhã carregando latas de cerveja. Beijo, gente. Valeu.